Meu nome é Tayla Menezes, e durante muito tempo acreditei que o amor era capaz de sustentar qualquer coisa. Eu acreditava que bastava amar o suficiente para que tudo desse certo, que paciência curava o orgulho, e que bondade dissolvia o desprezo. A vida ainda não havia me ensinado que o amor, sozinho, não é suficiente. Todas as manhãs começavam do mesmo jeito. O despertador tocava às 5:30, e eu me levantava devagar, tentando não acordar Henrique. O som do chuveiro era o prelúdio do meu dia, e o cheiro do café recém-passado, o lembrete de que eu ainda tinha algo que valia a pena. Pegava minha bolsa de tecido surrada, os cadernos e provas que corrigiria no ônibus e seguia para o ponto, onde sempre encontrava o mesmo grupo de rostos cansados. As ruas ainda estavam cinzentas, e a neblina cobria os prédios baixos da cidade. O ônibus chegava pontualmente atrasado, e eu, com um sorriso educado, pedia licença, encaixando-me entre os outros passageiros. Eu gostava de observar as pessoas. Havia uma senhora que sempre levava flores para vender, um rapaz que cochilava de uniforme e uma criança que sorria para mim todos os dias. Eles eram o retrato da vida real, aquela que Henrique dizia que era medíocre. Enquanto ele dirigia o carro novo pelas avenidas largas, eu me misturava à cidade, sentindo que fazia parte de algo muito maior do que eu mesma. A escola era meu refúgio. Assim que eu entrava na sala, via olhos brilhando, cadernos abertos, risadas contidas. Aquele era o mundo que me dava sentido. Meus alunos me chamavam de Tia Tayla, e cada um deles carregava uma história. Alguns vinham sem café da manhã, outros sem material, mas todos traziam a esperança de que o futuro poderia ser diferente. Eu via beleza nisso. Via força. Naquela época, Henrique já quase não me esperava para o jantar. Reunião de última hora, ele dizia, mandando mensagens curtas e secas. Quando chegava, exalava perfume caro e cansaço. Sentava-se à mesa e olhava para mim como quem analisa um quadro sem importância. Você devia pensar em mudar de escola, Tayla. Ou procurar algo que te traga mais retorno. Você trabalha tanto e ganha tão pouco. Eu tentava sorrir. Eu ganho o suficiente. E o que eu faço importa. Ele riu de leve, sem ironia, apenas com desprezo. Importa para quem? Você se mata por um sistema falido. Enquanto isso, as pessoas que realmente fazem dinheiro estão construindo algo de verdade. Preferi o silêncio. Sempre preferi o silêncio quando as palavras começavam a doer. Depois que ele se recolhia para o quarto, eu lavava a louça devagar, tentando apagar o eco do que ele dizia. Na pia, os pratos refletiam a luz fria da cozinha, e por um instante eu me via ali, simples, cansada, mas viva. Certa noite, enquanto eu corrigia redações na sala, ele chegou mais tarde do que de costume. Você ainda está fazendo isso? Perguntou, jogando a pasta no sofá. Sim, respondi, sem levantar os olhos. Tenho que entregar as notas amanhã. Tayla, você é inteligente demais para continuar presa nisso. Quando vai entender que dar aula para adolescente rebelde não é futuro? Levantei o olhar. Meu futuro é ver esses adolescentes acreditando que podem mudar o deles. E se isso for pouco para você, então talvez seja você quem esteja preso. Ele franziu a testa, riu com arrogância e foi para o quarto. A porta bateu, e o som seco ecoou pelo apartamento como um aviso. Eu sabia, naquele instante, que algo havia se quebrado, não o amor, mas o respeito. No dia seguinte, fui trabalhar com um peso no peito. Durante a aula, uma aluna me entregou um desenho meu, feito a lápis. No canto, ela escreveu: Professora, você é meu exemplo. Aquilo me fez chorar discretamente, virando o rosto para o quadro para disfarçar. Talvez o mundo nunca me aplaudisse, mas ali, diante daqueles pequenos corações, eu me senti alguém. À noite, Henrique chegou reclamando do trânsito e do jantar frio. Você podia pelo menos ter esperado eu chegar para comer, disse, abrindo a geladeira. Eu te esperei, Henrique. Esperei por conversa, por um sorriso, por algo que lembrasse o homem com quem casei. Mas você não chega mais. Ele não respondeu. Fechou a geladeira, pegou o celular e saiu da cozinha.
Eu fiquei parada, sentindo o silêncio se espalhar pela casa como uma fumaça invisível. Deitei-me sozinha naquela noite e percebi que a solidão não começa quando se está sem alguém, ela começa quando se está ao lado de alguém que já não te enxerga. Ainda assim, adormeci acreditando que o amor poderia renascer, que ele só precisava lembrar quem eu era. Mal sabia eu que, às vezes, o destino destrói tudo o que é confortável para nos mostrar o que é verdadeiro. E que a dor que vem antes da libertação é, muitas vezes, a única forma de aprender o valor da simplicidade. As semanas seguintes foram marcadas por um silêncio pesado, quase sufocante. Henrique e eu já não conversávamos, trocávamos frases curtas, necessárias, frias. Ele parecia um hóspede dentro da própria casa. Eu acordava cedo e saía sem fazer barulho, e quando voltava, o perfume dele denunciava que já tinha passado por ali, mas sua presença nunca ficava. Às vezes eu o encontrava sentado no sofá, folheando revistas de negócios, falando ao telefone com clientes, sempre com aquele tom seguro e arrogante que tanto o encantava. Era o mesmo tom que, quando dirigido a mim, parecia uma sentença. Você precisa começar a se vestir melhor, Tayla, ele disse uma noite, sem nem olhar para mim. Essas roupas simples te deixam apagada. Uma mulher casada com um advogado precisa representar algo. Eu represento o que sou, Henrique, respondi, controlando a respiração. E o que sou não depende do tecido da minha roupa. Ele riu com desdém. Você podia pelo menos tentar entender o que quero dizer. O mundo julga pelas aparências. Não dá para ser respeitado andando de transporte público e dando aula para adolescente. Eu não preciso ser respeitada pelo mundo, apenas por mim mesma. Ele fechou o jornal com um estalo seco. Você fala como se tivesse orgulho dessa vida limitada. Eu tenho. Porque nela, ao menos, existe propósito. Henrique levantou e foi até a varanda. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando a cidade lá embaixo, as luzes distantes piscando como estrelas frias. Quando voltou, soltou a frase que ficaria ecoando dentro de mim por semanas: você devia ter casado com um professor também. Alguém que achasse bonito viver com pouco. Naquela noite, chorei baixinho no travesseiro, tentando não fazer barulho. Não pelo que ele disse, mas por perceber que, dentro dele, já não havia lugar para mim. Com o passar dos dias, o desprezo dele foi se tornando rotina. As pequenas gentilezas sumiram. Nenhum beijo de bom dia, nenhuma pergunta sobre meu dia, nenhum gesto de carinho. Em troca, sobravam olhares impacientes e comentários que feriam como navalhas. Você devia ser mais ambiciosa, dizia ele. Eu não consigo te admirar quando te vejo satisfeita com tão pouco. Mas o que ele chamava de pouco era exatamente o que me mantinha viva. Meus alunos, meus colegas, a escola, tudo aquilo me lembrava que eu ainda tinha valor, mesmo quando em casa eu era tratada como invisível. Certo sábado, fomos a um jantar de gala do escritório onde ele trabalhava. Eu não queria ir, mas ele insistiu. Não posso aparecer sozinho de novo, reclamou. As pessoas comentam. Passei horas tentando escolher algo que me deixasse à altura do ambiente. Acabei optando por um vestido azul simples, elegante, mas sem ostentação. Quando saí do quarto, ele me olhou dos pés à cabeça e soltou um suspiro impaciente. Você não tem algo mais sofisticado? Não, Henrique. Isso é o que eu tenho. E é o que eu sou. Durante o jantar, percebi que ele evitava me apresentar. Quando finalmente o fez, disse apenas: essa é minha esposa, Tayla. Ela é professora. O modo como pronunciou professora soou como um pedido de desculpas. Alguns dos convidados me cumprimentaram com simpatia, outros com aquele sorriso polido de quem não sabe o que dizer. Senti o peso do olhar dele em mim durante toda a noite, não um olhar de amor, mas de vergonha. E então percebi: Henrique não estava apenas se distanciando de mim, e ele estava tentando me apagar, como se a minha simplicidade ameaçasse a imagem que ele queria projetar. No carro, no caminho de volta, ele quebrou o silêncio. Agora entende o que eu quero dizer quando falo que vivemos em mundos diferentes? Olhe ao seu redor, Tayla.
As mulheres de lá são outras. Elas têm presença, sabem se portar. E você? E eu sou real, Henrique. Talvez seja isso que te incomoda. Ele riu, nervoso. Real? Não seja ingênua. A realidade não paga as contas, nem abre portas. A realidade é para quem se contenta. Então você vive de fantasia, retruquei, firme. Eu vivo de ambição. E você chama isso de fantasia porque nunca sonhou grande. Sonhar grande, para você, é ter um carro novo. Para mim, é ver um aluno acreditar que pode mudar de vida. Ele me olhou com um misto de pena e irritação. E é por isso que nunca vamos nos entender. A partir daquela noite, o abismo entre nós se tornou intransponível. Eu ainda tentava encontrar motivos para acreditar que ele poderia mudar, mas toda vez que eu observava, via apenas o reflexo de alguém que se envergonhava de mim. Numa manhã de domingo, enquanto eu preparava o café, ele passou atrás de mim e disse, sem emoção alguma, Tayla, às vezes eu acho que me rebaixei. Fiquei imóvel, a colher parada no ar, como assim? Me rebaixei a ponto de casar com uma professora de escola pública. Não houve grito, nem lágrima. Só um silêncio brutal, denso. Eu apenas o encarei e disse, se é assim que você vê, então não há mais nada para dizer. Ele deu de ombros e saiu do apartamento, batendo a porta. Naquele instante, eu entendi que o amor que eu conhecia tinha acabado. Não em um rompante, não com escândalos ou traições, mas com o veneno lento do desprezo. E o desprezo, aprendi, é mais cruel do que qualquer desamor, porque mata aos poucos, até a alma se acostumar com o vazio. Quando Henrique saiu de casa naquele domingo, levando consigo apenas uma mala e o olhar frio de quem não pretendia voltar, o silêncio que ficou parecia gritar dentro das paredes. Por alguns dias, vivi como um fantasma, cumprindo tarefas automáticas, respirando por hábito. A casa, que antes já era silenciosa, agora soava como um eco do que tínhamos sido. O cheiro do café, o ruído da chaleira, o som das páginas que eu folheava, tudo parecia estranho, deslocado, como se não me pertencesse mais. Nos primeiros dias, chorei escondida. Chorava de raiva, de humilhação, de um vazio que parecia não ter fundo. Eu me perguntava em que momento o amor se transformou em vergonha. O travesseiro guardava minhas lágrimas e minhas dúvidas. Porque não fui suficiente, eu me repetia, mesmo sabendo que a pergunta estava errada. Eu não precisava ser suficiente para alguém que nunca me viu por inteiro. Ainda assim, o coração demora a entender o que a razão já sabe. No trabalho, tentei disfarçar. Entrava na sala de aula com o mesmo sorriso de sempre, mas meus alunos perceberam. As crianças sempre percebem. Professora, você tá triste? Perguntou um menino do 5º ano, com os olhos grandes e inocentes. Eu respirei fundo, sentei ao lado dele e disse, um pouco. Mas a tristeza também ensina, sabia? Ela ensina a gente a se levantar. Ele sorriu e me entregou um desenho de uma flor saindo de um vaso quebrado. É você, ele disse. Guardei aquele papel dentro do meu caderno e o levo até hoje comigo. Os dias começaram a se encaixar novamente, devagar. Eu descobri que, quando se perde alguém que era o centro da rotina, é preciso reaprender a ocupar o próprio espaço. Comecei a ir sozinha ao mercado, ao cinema, a fazer coisas que antes adiava porque Henrique não gostaria. Percebi o quanto me anulei para caber no mundo dele. Agora, cada pequeno gesto de liberdade era uma forma de renascimento. Uma tarde, sentei na sala e olhei em volta. O apartamento ainda tinha vestígios dele, a gravata esquecida, o perfume sobre a cômoda, o terno pendurado. Peguei tudo e coloquei em uma caixa. Quando fechei a tampa, senti como se estivesse fechando um ciclo. Era estranho, não havia ódio, apenas uma paz silenciosa, o tipo que vem quando não há mais nada a perder. Comecei a me dedicar ainda mais à escola. Fui convidada para coordenar um projeto de leitura comunitária e aceitei sem hesitar. Passei noites em claro escrevendo planos, montando cronogramas, buscando apoio. Os alunos começaram a se empolgar, os pais participaram,
e em pouco tempo a biblioteca da escola se tornou o coração pulsante de esperança daquele bairro. Eu me sentia viva de novo. Foi durante esse projeto que escrevi um artigo sobre o papel transformador da educação pública. Era apenas uma reflexão pessoal, mas uma colega o publicou em um blog educacional e, inesperadamente, ele se espalhou. Em poucos dias, recebi mensagens de professores de todo o país, agradecendo pelas palavras. Um deles escreveu: "Você me fez lembrar por que escolhi dar aula. Pela primeira vez, percebi que minha voz tinha alcance." Naquele mesmo mês, fui convidada para representar a escola em um congresso sobre educação inclusiva, em São Paulo. Quando recebi o convite, olhei para o espelho e quase não me reconheci. A mulher refletida ali não era mais a mesma que chorava escondida no travesseiro, era alguém que havia descoberto o poder de se bastar. No entanto, à noite, quando o silêncio voltava, a lembrança de Henrique ainda doía. Às vezes, eu me pegava imaginando o que ele estaria fazendo, se pensava em mim, se arrependia. Mas, aos poucos, essa curiosidade foi dando lugar à indiferença. Entendi que ele não tinha me perdido no dia em que foi embora, ele me perdeu muito antes, quando parou de me respeitar. No último dia antes da viagem para o congresso, sentei na cama e olhei para o quarto vazio. Pela primeira vez, o silêncio não me pareceu triste. Peguei o colar que minha mãe me dera anos atrás e o coloquei. "Você está pronta", sussurrei para mim mesma. Eu não sabia ainda, mas aquele passo, aceitar o convite, sair da cidade, falar em público, seria o início de algo muito maior. Era o começo da virada que eu jamais teria imaginado. Um novo ciclo estava prestes a se abrir, e desta vez eu entraria nele sem medo, sem pedir permissão e, principalmente, sem me desculpar por ser quem eu era. O congresso acontecia em um grande auditório de São Paulo, e eu me lembro da sensação de pequenez que senti ao entrar naquele lugar pela primeira vez. As luzes, os telões, as pessoas vestidas com elegância, os microfones sem fio e os crachás com nomes de universidades renomadas, tudo parecia um outro mundo. Um mundo do qual, por um instante, eu achei que não fazia parte. Mas quando subi ao palco, quando peguei o microfone e vi aquelas dezenas de rostos me olhando, algo dentro de mim se acalmou. Contei sobre a escola, sobre as crianças que sonhavam em ser médicas, engenheiros, artistas, mesmo sem ter o que comer direito. Falei da importância de ensinar com amor, de enxergar os alunos como seres inteiros, e não como estatísticas. Quando terminei, o auditório estava em silêncio. E então veio o aplauso, longo, intenso, de verdade. Senti as lágrimas arderem, mas contive. Eu estava ali por eles, pelos meus alunos. Foi nesse momento que o vi pela primeira vez. Um homem alto, de terno cinza, em pé na primeira fila, batendo palmas de maneira firme, olhando direto para mim. Havia algo diferente naquele olhar, não era admiração superficial, era atenção genuína, curiosidade silenciosa. Depois da palestra, enquanto eu recolhia meus papéis, ele se aproximou. "Professora Tayla Menezes?", perguntou, estendendo a mão. "Sim", respondi, meio surpresa. "Nos conhecemos?" "Ainda não." "Sou Arthur Leal. Trabalho com tecnologia educacional." "E preciso dizer, sua fala foi inspiradora. Poucas pessoas conseguem unir sensibilidade e propósito como você fez." A naturalidade dele me desconcertou. Havia uma calma, uma elegância sem arrogância, um tipo de presença que não precisava de esforço para ser notada. Conversamos por alguns minutos. Ele perguntou sobre meus projetos, ouviu cada resposta com interesse real, e quando o evento terminou, me convidou para um café. Aceitei, sem pensar demais, sem planejar. E foi ali, em uma cafeteria tranquila, que percebi que aquele homem não falava apenas com palavras, falava com atenção. Ele não me interrompia, não me corrigia, não desviava o olhar para o celular. Apenas me ouvia. "Você fala da educação como quem fala de arte", ele disse, sorrindo. "Eu invisto em tecnologia, mas percebo que o que mais falta nas escolas não é dinheiro, é humanidade." "É exatamente isso", respondi. "As pessoas acham que o problema da educação é técnico, mas é emocional."
faltam olhares que acreditam. Ele ficou em silêncio por um instante, observando a fumaça do café. Eu acredito em olhares assim. Aquela frase ficou presa na minha mente. Eu já havia ouvido muitos elogios na vida, mas aquele foi diferente. Não soou como sedução, soou como reconhecimento. Nos dias seguintes, trocamos mensagens sobre o projeto da escola. Ele me enviou artigos, propôs ideias, e a conversa começou a se estender para além do trabalho. Falávamos sobre livros, música, infância. Descobri que, apesar de ser um empresário milionário, Arthur vinha de uma família humilde do interior e que havia estudado em escola pública até o ensino médio. Nunca esqueci de onde vim, ele me disse certa vez. E talvez seja por isso que valorizo tanto o que você faz. A cada conversa, eu sentia algo que há muito tempo não sentia, leveza. Com ele, eu não precisava me explicar, nem provar nada. Ele me via, inteira, exatamente como eu era. Uma tarde, ele me convidou para visitar sua empresa. Eu hesitei, mas fui. O prédio era moderno, cheio de vidro e luz natural, mas o que mais me chamou a atenção foi o mural na entrada, fotos de escolas públicas que haviam recebido apoio de seus projetos. É o que mais me orgulha, ele disse, enquanto me guiava pelos corredores. Em uma das salas, havia uma equipe desenvolvendo um aplicativo de leitura infantil. Esse projeto existe por causa de professores como você, disse ele. Você não imagina o quanto sua palestra mexeu comigo. Olhei em volta, emocionada. Se eu soubesse que minha voz poderia chegar até aqui, teria falado há muito tempo. Às vezes, a vida espera o momento certo para fazer eco, ele respondeu. E ali, naquele instante, senti que algo dentro de mim se realinhava. Como se a vida, depois de tantas dores, começasse a me devolver o que tirou. Quando voltei para casa naquela noite, percebi que estava sorrindo sem motivo. Pela primeira vez em muito tempo, não pensei em Henrique. Não senti falta dele, nem rancor. Só uma estranha sensação de recomeço. Arthur continuou me escrevendo nos dias que se seguiram. Cada mensagem vinha com uma delicadeza que não pedia nada em troca. Ele não tentava me impressionar, apenas estar presente. Você me inspira, Tayla, ele escreveu em uma das vezes. A maneira como você fala das pessoas, como acredita nelas, me faz querer ser alguém melhor. Deitei naquela noite com o coração leve. A dor ainda estava ali, mas já não era ferida, era cicatriz. E cicatrizes, eu aprendi, não são sinais de fraqueza, mas provas de sobrevivência. Eu ainda não sabia, mas aquele homem, com seu olhar calmo e suas palavras gentis, estava prestes a virar a página da minha vida de um jeito que eu jamais esperaria. Porque às vezes o destino chega disfarçado de coincidência, e o que parece apenas um encontro casual é, na verdade, o começo de uma história que muda tudo. 2 semanas haviam se passado desde o congresso. Eu continuava em contato com Arthur, nossas conversas, antes profissionais, agora já traziam uma delicadeza que escapava pelas entrelinhas. Havia algo no modo como ele me tratava que me fazia redescobrir partes de mim que estavam adormecidas. Eu voltava a sorrir sem medo, voltava a acreditar que o mundo ainda podia ser gentil. Naquela manhã, acordei mais cedo do que o habitual. A escola estava preparando uma pequena exposição com os trabalhos dos alunos, e eu, como sempre, queria que tudo saísse perfeito. Cheguei antes do horário, ajeitei as mesas, pendurei desenhos, organizei livros. O pátio cheirava a tinta guache e papel novo. Era um daqueles dias em que eu sentia orgulho do que fazia. Quando o relógio marcava 9 horas, ouvi um barulho de motor do lado de fora. Um carro importado estacionou diante do portão, e, por instinto, meu coração acelerou. Tentei ignorar, mas assim que a porta se abriu e a figura dele desceu, meu corpo inteiro reconheceu antes mesmo que eu quisesse admitir. Henrique. Por um momento, pensei que fosse uma miragem. Ele vestia um terno elegante, mas parecia diferente, o rosto abatido, os olhos sem brilho, os gestos menos arrogantes. Caminhou em minha direção com passos hesitantes, como se o chão fosse de vidro. Tayla. A voz dele soou estranha,
como se estivesse fora de lugar naquele ambiente simples e vivo. Eu fiquei imóvel. Os alunos brincavam ao fundo, e o contraste entre aquele homem e aquele cenário me pareceu simbólico. Ele não pertencia mais à minha vida. O que está fazendo aqui? Perguntei, com firmeza. Eu precisava te ver. Depois de tudo, agora. Eu errei, ele disse, olhando para o chão. Errei feio. Achei que precisava de luxo, status, dessas pessoas, mas nada disso me trouxe paz. Tayla, eu senti sua falta. Senti falta da sua voz, da sua calma, da forma como você olhava para mim quando eu ainda era alguém melhor. As palavras dele pareciam ensaiadas, mas havia dor ali, uma dor verdadeira, talvez. Ainda assim, não era suficiente. Henrique, você não sente falta de mim. Sente falta do que eu representava, um abrigo. E agora que a vida te cobrou o preço da arrogância, você veio procurar abrigo de novo. Ele deu um passo à frente. Por favor, me escuta. Eu sei que não mereço, mas queria tentar consertar. Antes que eu pudesse responder, ouvi uma buzina suave. Todos os olhares se voltaram para o portão. Um carro preto parou, elegante, reluzente sob o sol. O motorista saiu primeiro, abrindo a porta traseira. E então, de dentro, desceu Arthur. Ele usava uma camisa branca dobrada nos braços e segurava um buquê de flores coloridas, girassóis e lírios misturados, vibrantes, vivos. O contraste entre ele e Henrique era gritante. Enquanto um trazia o peso do arrependimento, o outro trazia a leveza do novo. Arthur caminhou até mim com um sorriso sincero. Professora Tayla, espero não estar interrompendo nada importante. Henrique se virou para encará-lo, confuso. Quem é esse? Arthur estendeu a mão, educado. Arthur Leal. Prazer. Henrique não retribuiu. Eu fiquei entre os dois, sentindo o passado e o presente colidirem diante de mim. Arthur continuou, sem se abalar, passei aqui para entregar algo. Achei que essas flores combinavam com o brilho que você traz a este lugar. Ele me entregou o buquê, e por um instante, tudo parou. As cores das flores refletiam o sol da manhã, e eu, cercada por crianças, livros e memórias, percebi a ironia perfeita da cena. Henrique, o homem que me humilhou por ser professora, agora me via ser admirada por alguém muito acima do seu nível. Henrique deu um passo atrás, perplexo. Você conhece esse homem? Conheço, respondi, com voz calma. E, diferente de você, ele nunca precisou diminuir ninguém para se sentir grande. Arthur olhou para mim, surpreso com a firmeza das minhas palavras, mas sem interferir. Ele apenas sorriu, com aquele olhar que dizia tudo sem precisar dizer nada. Henrique parecia pequeno diante de nós. Pela primeira vez, vi fragilidade em seus olhos. Ele abaixou a cabeça, como quem entende que perdeu algo que nunca mais voltará. Tayla, eu só queria uma chance de me desculpar. Suas desculpas não mudam o que você me fez sentir, respondi. Mas eu te perdoo. Não por você, por mim. Porque eu não quero carregar o peso do seu erro. Ele assentiu, mudo, e foi embora devagar, entrando no carro que parecia grande demais para o homem que agora o ocupava. Fiquei ali parada, com as flores nas mãos, observando o carro desaparecer pela rua. O vento bateu nos meus cabelos e Arthur, com voz suave, quebrou o silêncio. Posso te levar para almoçar? Prometo não falar de trabalho. Sorri pela primeira vez em muito tempo. Pode. Acho que eu mereço um almoço bonito. Ele riu, e naquele riso havia tudo o que eu precisava: leveza, respeito, esperança. Enquanto caminhávamos em direção ao portão, ouvi uma das alunas gritar atrás de mim: Professora, as flores são para você. Virei-me e respondi: são. E foram muito bem merecidas. Naquele instante, percebi que o ciclo havia se fechado. Eu não era mais a mulher que implorava por amor. Era a mulher que havia aprendido a florescer, mesmo depois de ter sido deixada no frio. Nos dias que se seguiram ao reencontro com Henrique, algo dentro de mim finalmente se aquietou.
Eu não sentia mais raiva, nem saudade, apenas uma calma profunda, o tipo de paz que chega quando a gente entende que certas dores não precisam de vingança, apenas de distância. O tempo, descobri, não apaga o passado, mas coloca cada lembrança no lugar certo. O que deve ser lembrado vira força, o que deve ser esquecido, se dissolve. Arthur continuou presente em minha vida, mas nunca com pressa. Ele sabia que eu ainda precisava reconstruir minhas próprias bases antes de permitir que alguém ocupasse espaço nelas. Nos primeiros meses, nosso vínculo cresceu de forma natural. Começamos a trabalhar juntos em um projeto que unia educação e tecnologia, ele com a estrutura, eu com a alma. Batizamos o projeto de Raízes do Saber, e sua proposta era simples e revolucionária: levar ferramentas digitais a escolas públicas, treinando professores e oferecendo oportunidades para alunos de baixa renda. Eu viajava para cidades pequenas, ministrava palestras, conhecia histórias, e cada nova experiência parecia devolver um pedacinho da mulher que eu havia esquecido que existia. Arthur me acompanhava sempre que podia, e foi em uma dessas viagens, durante uma tarde chuvosa em Minas, que ele me olhou de um jeito diferente. Tayla, sabe o que mais admiro em você? Perguntou, enquanto observávamos as crianças testando os tablets novos. Não, respondi, sorrindo. O que seria? O fato de você ter transformado dor em propósito. Pouca gente consegue isso. A maioria se perde no meio do caminho, mas você floresceu. Fiquei em silêncio, sentindo o coração aquecer. Eu só fiz o que precisava fazer para não morrer por dentro. E ainda assim, conseguiu viver com beleza. Não houve declarações, nem promessas. Só um olhar que dizia mais do que qualquer palavra poderia. Alguns meses depois, o projeto foi destaque em jornais e redes sociais. Fui convidada para dar uma entrevista em um programa nacional, e o estúdio era tão grande e iluminado que, por um instante, me vi lembrando de tudo que passei. Falei sobre o poder da educação, sobre empatia e recomeço, e quando o apresentador perguntou se eu tinha alguém que me inspirava, respondi sem hesitar: meus alunos. Eles me ensinaram que a dignidade é o maior luxo que alguém pode ter. Enquanto eu falava, Arthur assistia dos bastidores, com aquele sorriso sereno que se tornará meu porto seguro. Henrique, por outro lado, não apareceu mais. Mas a vida, de algum modo, fez com que nossos caminhos se cruzassem uma última vez e não por acaso. Certo dia, eu participava de uma reunião com a Secretaria de Educação para expandir o projeto, quando o vi entrando na mesma sala. Ele agora trabalhava em um setor jurídico terceirizado, visivelmente mais envelhecido, com o olhar cansado e os ombros curvados. Por um segundo, nossos olhares se encontraram, e um silêncio respeitoso se formou entre nós. Tayla, ele disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Oi, Henrique. Eu acompanhei o seu projeto. Parabéns. Obrigada. Ele respirou fundo, parecendo buscar coragem para dizer algo mais. Você conseguiu tudo o que merecia. E eu tô tentando me reencontrar. Espero que consiga, respondi. E foi sincero. Naquele momento, percebi que não havia mais dor, só um entendimento maduro de que algumas pessoas entram na nossa vida para nos empurrar pro nosso destino, mesmo que pelo caminho errado. Quando saí da reunião, Arthur me esperava no carro, como sempre fazia. Pronta? Perguntou, com aquele tom tranquilo que me fazia sorrir. Mais do que nunca. Fomos juntos até uma escola nova que seria inaugurada com o nome do projeto. No portão, dezenas de alunos seguravam cartazes coloridos. Um deles dizia: obrigado por acreditar na gente, professora Tayla. Chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Era como se a vida estivesse me devolvendo, em amor, tudo o que um dia me tirou em dor. Durante o discurso de abertura, Arthur ficou ao meu lado. Quando terminei de falar, ele pegou o microfone, diante de todos, disse apenas: essa mulher me ensinou que o verdadeiro sucesso não está em quantas pessoas te aplaudem, mas em quantas vidas você toca. O público aplaudiu, e eu senti que aquele era o final que minha história merecia, não o de uma mulher destruída, mas o de uma mulher reconstruída. Henrique, soube depois, se mudou da cidade.
casou-se novamente, com uma colega de trabalho. Espero, de verdade, que tenha aprendido o que é amor, não aquele que se exibe, mas o que se constrói. Quanto a mim, continuei ao lado de Arthur, mas sem perder de vista quem eu era antes dele. Aprendi que o amor verdadeiro não te apaga, ele te amplia. Ele não te coloca em um pedestal, te coloca no chão certo. Hoje, quando volto à minha antiga escola, ainda vejo alguns alunos que cresceram e me abraçam com orgulho. Eles me chamam de professora das flores, porque dizem que toda vez que eu chego, trago cor ao lugar. Talvez seja isso que reste no fim de toda dor, florescer. Mesmo que o solo tenha sido árido, mesmo que o inverno tenha sido longo. Eu floresci, e dessa vez, sem pedir permissão. E quando me perguntam como tudo começou, eu apenas sorrio e digo: começou no dia em que aprendi que dizer ok também pode ser um ato de coragem. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!